Mas deixa eu te fazer uma pergunta. É, o moleque tem 22 anos, sai da faculdade, entra no Google e vem trabalhar no Vale do Silício. Você acha que foi porque ele é uma pessoa assim brilhante, é um gênio, ou teve algum outro fator aí que foi mais, diria assim, que teve mais valor do que uma possível genialidade? Então, quando eu digo que é possível, é justamente isso, é tirando esse lado genial, né? Eu acho que, de fato, nessas empresas talvez você tenha pessoas que são gênios, tá? A galera que nasceu para isso, ela tem uma vocação, mas pelo menos da conversa que a gente teve com ele, eu senti que foi questão de o cara colocou isso no coração mesmo. Velho, eu vou entrar numa empresa dessa, sabe? Vou entrar na Google, parece que ele aplicou para algumas outras empresas, não entendi bem, mas eu acho que foi mais a questão do cara falar, velho, eu quero isso, vou me dedicar para isso, vou estudar para isso. E teve uma resposta que ele deu, né, que foi muito importante, que acho que é a questão do tempo. Ele precisou dedicar tempo para isso, se dedicou mesmo Por para 4 anos. poder pra poder 4 anos. alcançar esse objetivo. Então, não acho que seja genialidade, não. E aí, essa crença aqui em mim tá cada dia mais se tornando um mito, porque querendo ou não, aí vou só aproveitar o espaço e compartilhar aqui. Cara, eu nunca imaginei um dia que eu poderia cogitar trabalhar numa Big Tech, saca? Tipo, é muito fora da minha realidade aqui no Brasil, na faculdade que eu fiz, os amigos que eu tive, os lugares que eu frequentei. Eu simplesmente nunca passou pela minha cabeça a possibilidade de estudar para passar na Big Tech. Mas, enfim, isso é algo que tem se desconstruído em mim. Cara, é questão de dedicação, de estudo e de tempo mesmo. Bota fé. Davidson, tu tava com a mão levantada, cara? Só adicionando ao que o Felipe falou, porque eu concordo com tudo que ele falou, é colocar em prática. Eu acho que essa é a grande diferença, além da genialidade, porque tá cheio de gênio aí desperdiçado, cheio de gênio que passou. Falo passou porque o tempo passa, cara, e daqui a pouco o cara é gênio, o cara é bom pra caramba, mas e daí? Eu não sou gênio, mas tenho algumas qualidades, mas olha quanto tempo eu já perdi porque eu não coloquei as coisas em prática, só por isso. Entendeu? Então, só por isso não. Tem isso e colocar as coisas em prática, dedicar muito tempo, mas é dedicar tempo colocando as coisas em prática. Não adianta o cara dedicar tempo e ele não tem um plano que ele vai seguir, olha, eu vou estudar isso, porque é necessário por causa disso e daquilo, e colocar isso numa linha do tempo. E aí é só colher os louros depois, de uma En- forma ou de outra. Não tem. Encadear. Você plantou, depois não tem nem como sair fora. O resultado vem, mesmo se você não quiser, o resultado vai vir. É isso. Cara, Então, o Zé Roberto e colocou aqui. gostei muito do que ele falou do final também, tirando a parte do café, que o que pegou muito foi também a questão de que ele meio que conquistou o cara da entrevista, porque ele conseguiu se vender ali na questão de que, olha, e o que a gente conquistou? Mais um jeito ali que eu conversei e tal, porque experiência, cara, 2 mais 2, você vai ter que comprovar que você tem através dos testes, do coach e tal, mas você tem pouquíssimo tempo para você convencer o cara que você não é um cara problema para entrar na equipe, que você não vai ser um problema depois. E é muito pouco tempo, cara. E Muito você. pouco tempo numa entrevista. Cara, valeu 20 por. minutos. Eu boto muita fé, ô Davidson. O Zé Roberto. E aí, Zé, como é que você tá, meu brother? Ele colocou aqui no. Pra quem não sabe, eu sou. Cara, o Zé Roberto, ele é meu irmão, ele não é meu amigo, entendeu? Ele é meu irmão. Um dos, cara. Tu é muito, muito meu irmão. E ele colocou aqui no chat: CR7, cara bom que se esforçou muito. Mano, Messi, gênio que se esforçou vezes 3. Cara, ótima analogia. Então, tá aí o esforço, ele sempre vai junto, né? E se você não tem aquele nível de genialidade, talvez você se esforçar um pouquinho mais. Eu acho que foi isso que você quis dizer, né? Tipo, uh, explica aí, Zé. Exato, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Assim, uma coisa que a gente vê é independente, aí tomando o que o Davidson falou, independente do que você já é dotado naturalmente, se você não se esforça, você não vai para frente, né? E a gente conhece Ah, muito caso disso. E no final, a execução conta muito, né? Isso vale para a empresa, isso vale para a sua vida.
o esforço de algum jeito vai recompensar. A não ser as pessoas que são muito azaradas na vida, e a gente sabe que tem também. Mas o esforço, estudar, praticar, entrevistar, fazer de novo, tentar de novo, no final vai se pagar. E aí eu fiz o comparativo de futebol, porque eu adoro, né? O CR7, gosto muito, mas se você puser o quanto esse cara se esforçou, praticou, treinou absurdamente mais que os outros para chegar e ganhar 5 bolas de ouro, comparado ao Messi, que sem tirar os méritos do cara, ele é um gênio e tal, o nível de esforço é muito diferente, né? Porque a genialidade do Messi já tá lá na frente. Mas o esforço do Cristiano Ronaldo foi recompensado por ser um dos grandes craques da história do futebol. Então essa era só a analogia que Tem uma para coisa, fazer com isso. você colocou 2 pontos aí, eu queria só puxar seu gancho. Às vezes não é nem só a questão da genialidade, a questão é do seu background também, sabe? Dependendo mesmo de onde você veio, a escola que você estudou, entendeu? A condição financeira da sua família também influencia, sabia? Porque é muito fácil falar que, se esforça aí, vamos lá, se esforça mais, dedica mais tempo. Mas, mano, como assim dedicar mais tempo? O cara fica 3 horas por dia, às vezes no ônibus, lotado, ganhando um salário, assim, que às vezes ele precisa fazer um trabalho extra no fim de semana, tá cansado, até tem o tempo, mas não tem aquela disposição mental. O que eu acho que é legal, cara, é o seguinte: quanto mais antes você se conscientizar de que dá pra entrar num trampo top, trabalhar pra uma empresa gringa, na linha de trabalho que a gente tem, certo? De pouquinho em pouquinho a gente vai, mesmo com as dificuldades. Vou até falar de um caso pessoal meu, que aí eu acho que vai ficar mais concreto. Eu tinha feito o processo do Facebook, beleza? Em 2000 e alguma coisa lá atrás, não me lembro bem. E eu passei. Passei top. E aí eu ia ser contratado e a imigração não rolou. Tipo, cheguei tarde na fila do H1B, do tipo de visto de trabalho, e não rolou. E aí os caras me puseram pra tentar no ano seguinte, tal, não sei o que, blá blá blá. Aí eu coloquei no coração, velho, vou trabalhar no Google. Só que o que aconteceu? Meu filho nasceu. Velho, eu vou falar pra vocês, o ano que ele nasceu foi o pior ano financeiro de trabalho da minha existência. Foi bem difícil. Ele chegou num momento bem delicado, a minha esposa estava estudando, eu ficava com recém-nascido em casa, tendo que conciliar com o trabalho e sem família por perto, era literalmente eu e um bebê de 1 mês. Com trabalho e tudo, velho, foi muito tenso. E naquela circunstância, era muito mais complicado pra mim tirar tempo e me dedicar, tá ligado? Mas sabe o que aconteceu? Eu tirei tempo e me dediquei, mano. Nem que fosse de 11 à meia-noite. Bota fé? Você fala, você fala isso no livro, né? Eu falo isso no livro. Eu falo isso no livro. Cara, tem que se dedicar, tem que tirar um negocinho lá, um tempinho diário. E aí o que me incomoda, sendo bem aberto, e aí eu vou começar a puxar outros assuntos aqui com vocês pelos próximos minutos, que às vezes o que tira a atenção e desvia a energia de muitas pessoas que estão com esse sonho ir pra pizzaria, entendeu? Não pude porque fui pro churrasco, entendeu? E aí o tempo que não é dedicado é porque às vezes a vida também tá muito fácil, tá na sombra, faz sentido? Então, independentemente, porque a vida fácil e você tá na sombra ganhando um salário bom, vivendo uma vida confortável, também às vezes te atrapalha em alguns sentidos, é isso que eu quero dizer. Então, só para incentivar vocês de que, independentemente da situação que vocês estejam hoje, é sempre importante você ter uma autodisciplina e falar, cara, eu preciso dedicar esse tempo. Se eu quero alcançar meu sonho daqui a 3, 4 anos, eu preciso dedicar esse tempo. E aí eu vou puxar rapidinho para virar o assunto, independentemente da situação, inclusive na situação como essa que a gente está vendo aí, milhares de pessoas sendo demitidas. Tipo, sinistro. Não sei se, quer dizer, eu acho que todo mundo aqui no grupo sabe, o último das demissões em massa agora foi o Google, né? Demitiu uma galera. Eu acordei com um e-mail às 2 da manhã dizendo, eu não fui afetado, mas dizendo, a gente demitiu, sei lá, 10, 11, 12 mil pessoas aí agora. Então, basicamente, se você chegar lá e o seu crachá não abrir a porta, é porque você não tá demitido. Não teve aviso prévio, não teve nada, foi tipo assim, pau.
Da noite pro dia, foi sinistro. Inclusive, eu até falei pro Zé e pro Bruno. Ontem eu cheguei no escritório, fui bater meu crachá, a porta não abriu, velho. Ficou a bicha vermelha. Caraca, moleque! Aí eu coloquei de novo vermelho. Falei, eita, que é agora? Só que aí era a porta que tava quebrada. E aí eu fui em outra. Aí a porta abriu. Eu falei, graças a Deus, se eu tivesse problema do coração, eu tinha morrido ali mesmo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nessa situação, todo mundo sabe que o mercado tá virando, tem um monte de demissão aos milhares. Como anda o seu humor? O que você acha disso? Se isso tem te afetado no seu plano e se você ainda acha que as chances que o Felipe tava mencionando ainda são, assim, entre aspas, as mesmas dado o contexto. Aí eu queria começar com o último que falou, o Zé. O que você acha, Zé, disso tudo que está acontecendo e como que isso está te afetando aí? Bom, eu vou falar aqui um pouco de experiência, sou o velho aqui da turma, eu acho, né? Eu comecei a trabalhar com informática depois da primeira estouro da bolha.com, e eu digo assim, o mercado não acabou naquele momento, teve muita empresa que era muito fanfarrona, assim como tem hoje. Era um mercado, o brasileiro era um mercado em construção, então não tinha tanto de vagas disponíveis como tem hoje, todo mundo tinha que ser, faz tudo, tanto é que eu sou um full stack por isso, porque você tinha que fazer absolutamente tudo. E assim, a mobilidade também não era tão recorrente, né? Você trocar, e pessoas que pensavam trabalhar fora era uma ou outra, assim, era um negócio muito, muito diferente. O que eu digo eu acho que as empresas agora, a gente tem que ver também o momento, né? Muita gente contratou demais, ou cresceu muito mais do que deveria em 2 anos, e agora estão se reacomodando às demandas. É muito triste ver 12 mil pessoas sendo demitidas, mas se a gente olha a Google, por exemplo, o headcount subiu 30 mil em 2 anos, né? Bem grande. As empresas vão buscar mais eficiência, penso eu, e isso tem 2 coisas para quem já está nos seus empregos e para quem está buscando alguma coisa. No mercado mais, digamos, restritivo, você é onde as pessoas boas vão se mostrar muito melhores. É o que elas vão fazer, elas vão apresentar, elas vão mostrar resultado e tal. Você não vai ficar só simplesmente assim, porque a onda tá assim, eu vou ficar assim. Você vai ter que, né, um pouquinho além. O que digo assim, para brasileiros, isso é tipo natural para nós. Então, eu vejo isso aqui como uma vantagem para nós brasileiros. E para quem está buscando trampo, os trampos não acabaram, gente. Tem trampo aí, você entra no LinkedIn, tem um montão de vaga e tal. E não temos números, mas presumo eu que das pessoas demitidas nesses últimos 1 ano e meio, 1 ano e pouco, a minoria seja de desenvolvimento, seja da parte técnica, hard ali. Muita gente de suporte a cliente, vendas, marketing, não sei o quê. Eu diria, não sei, isso aqui é o número da minha cabeça, que talvez 10% dessas pessoas são de tecnologia. O Demetrio eventualmente pode ter uma visão um pouquinho mais exata do que eu, mas assim, vamos lá, mano, vamos pra cima que vai dar bom, vai dar bom. Tu acha então que seu ânimo não, vamos dizer assim, não diminuiu, talvez tenha mudado a sua perspectiva, mas o seu ânimo e a sua vontade, tudo assim, não mudou, diminuiu, eu diria. Não diminuiu. E eu vejo isso por uma questão do trampo que eu faço hoje, eu estou no Canadá, para os que não sabem, e a empresa sempre, historicamente, ela sempre foi muito mais, digamos, conservadora em termos de contratações, né, muito mais comedida. Seria, digamos assim, como se fosse a Apple, no caso, né? Vamos crescer aos poucos. Faz dinheiro, precisa de alguém, vai colocando. E aí você vê que são times tendem a ser mais eficientes, assim, né? Você não tem muito espaço para assim, vou contratar 50 pessoas, o que elas vão fazer? Não sei. Não acontece. Desculpa, pode falar. Não, só isso, era só para dizer isso mesmo. Mas assim, o ânimo não cai, gente. Assim, a gente dá uma baixada, mas assim, mantém a peteca no ar, mano. Mantém a peteca voando. O Igor colocou aqui nos comentários que ele apostaria que a barra de exigência vai subir, mesmo que indiretamente, pois tem muita gente boa disponível para entrevistar. Cara, bom ponto. Se você puder puder abrir o microfone e quiser comentar sobre isso. Mas eu entendi aqui que realmente agora tem muita gente boa que foi colocada no mercado. Mas aí fica uma pergunta.
será que quando uma empresa dessas assim vai demitir, eles demitem ah, os que performam melhor ou os que estão lá em cima da performance ou os que estão mais abaixo, entendeu? Porque isso... Não, tranquilo, Igor, tranquilo. Mas aí eu queria levantar essa dúvida, porque de repente a barra, ao invés de subir, baixou. Não sei. Se eu fosse uma empresa de tecnologia e fosse demitir um percentual X, eu tentaria focar nos que tivessem mais abaixo da minha medida de performance, vamos dizer assim. É claro que eles não abrem exatamente quais foram os critérios, mas talvez tenha um efeito contrário. Foram não os melhores que foram afetados. Mas aí levantou a mão aqui, como é que eu abro a fila dessa parada aqui, gente? Foi o Davidson. Davidson. Diz aí, Davidson. Então, eu teria dois questionamentos, dois pontos de vista para adicionar aí ao que o Zé Roberto falou e o que o Demetrio falou. A primeira, sobre o que o Zé Roberto falou, eu queria colocar uma interrogação assim. Será que esse pessoal, como a gente tem vários trampos aí, várias vagas e tudo mais, será que você realmente está concorrendo com esse cara que foi demitido da FANG? Se for para uma FANG, pode ser, mas das outras milhares de vagas que tem aberto, será que esse cara que saiu da FANG realmente está entrando em concorrência com você? Você realmente está concorrendo de igual para ele? Talvez a vaga que você está concorrendo nem é as vagas que os caras vão pleitear. Os caras vão entrar como arquiteto e tal, e você está querendo entrar numa oportunidade de desenvolvedor para o seu primeiro trabalho no exterior, para você poder se mudar. Então, eu acho que a preocupação, ela realmente existe, mas, cara, ela não necessariamente afeta o seu plano de trabalhar fora. Ponto. E aí é o caso de cada um pensar também no que a pessoa está concorrendo. Não sei se realmente afeta. Eu acho legal, cara, Davidson, falar sobre essas coisas pelo seguinte. Em situações como essas, surgem muitas teorias e muitas tentativas de prever o futuro, certo? E isso acaba consumindo nossa energia e às vezes rola um desânimo. Vou competir com esses caras, não vou, não sei o quê. Mas no final das contas, o que eu tô tentando, aonde eu quero chegar aqui é o seguinte: a gente tem uma tendência natural a se agarrar naquela notícia de uma maneira mais pessimista, até porque a forma como é noticiado é muito pessimista, certo? As notícias, ela vem tipo assim: e agora? E as pessoas, coitadas, vão ter que voltar para a Índia ou para o país de onde elas vieram, certo? E aí a gente fica com esse desespero. No final das contas, o que eu quero dizer, e eu acho que é onde a conversa tá nos levando, é que às vezes não é tão complicado assim. É o que você falou, a gente não compete. Talvez eu esteja na competição direta, porque eu trabalho para Big Tech, mas em vias gerais não é uma competição por igual, assim, igual por igual, faz sentido. E às vezes o efeito é o contrário. Essas pessoas ou um percentual dessas pessoas que foram afetadas, elas acabem não sendo do grupo dos mais fortes, vamos dizer assim. Mas aí tem a questão do volume, né, que são muitos profissionais a mais, é lógico. Mas nem tudo é tão pessimista assim, entendeu? E aí a gente não deveria, talvez, deixar isso afetar a gente tanto. Mas, na fila dos que estão com a mão levantada, tem o Felipe e depois o Bruno. Fala aí, Filipão. Eu tenho uma pergunta mais sobre o funcionamento interno aí de quem está trabalhando na Big Tech, por exemplo, né? E aí tudo que está aí, cara, talvez você consiga responder, que é o seguinte: quando uma pessoa entra aí, como é que fica o ritmo de estudos dessa pessoa? Tipo, será que o cara entra e ele meio que, sei lá, ele continua estudando? Não, eu quero continuar estudando algoritmo aqui. Não sei como é o dia a dia, né? Mas a gente vê muito meme aí no dia a dia que o cara fala: nunca precisei reverter uma linked list no meu trabalho, mas você precisa disso para entrevista. Então, enfim, por que essa pergunta, né? Porque às vezes ainda tem isso. Beleza, cara. Muita gente de uma Big Tech foi demitida, de várias Big Techs foram demitidas. Mas será que esses caras voltar para o processo de entrevista? Exato. Será que esses caras estão no ritmo para entrevistar de novo? Beleza, o cara passou uma vez lá atrás, ano passado, sei lá, 2 anos atrás. Será que ele tá no ritmo que você tá estudando pra caramba aí, tá macetando? Será que você não é um melhor competidor do que ele, sabe? Apesar de ele ter sido um funcionário antes? Cara, aí eu vou te falar pelo que eu enxergo, tá bom? Não é a verdade absoluta, é só a minha perspectiva do que eu vejo no meu local de trabalho com os meus colegas.
A galera que foi pra questão, que subiu a carreira e foi pra uma questão mais de gerência, e hoje eles são líderes técnicos, ou eles estão no nível assim de coordenação e tudo, eles fizeram uma mudança de carreira, meio que assim, saíram da programação, de escrever código e foram mais para questão pro lado gerencial, certo? Então aí eu acredito que eles estão, e muitos deles estão fazendo isso há 10, 15 anos. Então eles não vão competir com. A resposta é não. Eles não estão igualmente preparados para enfrentar uma entrevista de algoritmo, estudo de dados. Acredito que não. Inclusive eu tive uma conversa recente com um dos managers aqui que está aqui há 16 anos e ele me falou exatamente isso. Ele falou, velho, se eu for demitido eu tô morto. Não tem menor... Faz 10 anos que eu não escrevo uma linha de código. Então, ele tá ferrado. Mas ele não foi afetado. Já, cara... Mas e esse o Divon lá que a gente conversou, não é que entrou agora, fresquinho e tal, sei lá, tá 1 ano e meio na Google e pá, toma uma dessa Isso. chapuletada. Como é que Eu acho, cara, que galera que nem ele, e eu acho que eu também tô meio que no grupo, velho, a gente tem que desenvolver soluções para problemas complexos todos os dias. Então, aquele lance de você ter sua mente para desenvolver sistemas complexos e system designs complexos. Cara, se eu falar para vocês, por exemplo, que o Devon faz, você não acredita. Entendeu? É bizarra a parada que ele faz. Então, a gente fica 1 mês, 2, 3 meses pensando em um problema. Entendeu? Então, acaba que como você só faz coisa difícil todo dia, acaba que o algoritmo ali fica até fácil. Se é que faz sentido, entendeu? Então eu acho que a recuperação, para você voltar ali àqueles conceitos básicos do que é o que, como faz o que e tal, não sei o que, levaria só algumas semanas. Não precisaria passar por todos aqueles anos assim de treinamento. Se isso responde a sua pergunta. Eu acredito que não. O entendi. Brunão também tá com a mãozinha levantada? Fala aí, Brunão. O que eu ia falar aí seria mais a nível, porque performar não quer necessariamente dizer competência técnica. Às vezes você pode ter um cara muito bom, mas que é um cara ruim de trabalhar, um cara que não entrega o que tem que entregar. Então eu acho que ao mesmo tempo que quem sai, né, já tem essa bagagem, já trabalhou tudo aí, mas eu acho que se sou eu uma FANG que estou tentando contratar e eu vejo que o cara saiu nessa massa de demissões, na minha cabeça ele já estava entre os 10%, 6% piores. Porque de repente já seria uma estrelinha ali não muito positiva, entendeu? Então eu acho que a questão de performar é um conjunto, não é só o conhecimento técnico. Não, é só conhecimento técnico, Então, exatamente. Às vezes o cara. Quer ver? A analogia do Zé aí. Às vezes o cara é um gênio do futebol, mas não marca gol, pô. Entendeu? Então, assim, e às vezes o cara é pereba, mas a bola caiu nele, é gol, mano. Então. E aí, eu acho que pro futebol você prefere o cara que marca, mas não joga tão bem. Mas pelo menos ele acerta a rede, entendeu? A Jardel do Grêmio. Cara, mas no final das contas, aonde a gente tá chegando, que eu acho que tá sendo massa dessa conversa, é o seguinte: o mercado vai se reajustando, certo? Porque tem vaga pra todo mundo. E eu vou falar pra vocês, eu tive uma pessoa que foi afetada no meu time, e eu conversei com ela ontem, e ela falou, e aconteceu comigo também, muito engraçado. Quando eu chegar hoje no escritório, eu vou perguntar pra mais pessoas também. Domingo e segunda, que eu acho que foi quando a notícia espalhou, galera, eu recebi, sem brincadeira, umas 80 mensagens de recrutadores no LinkedIn. Sem zoeira. Eu acho que todo mundo ficou sabendo aí que teve essa rodada de demissão. Aí o pessoal deve ter feito um filtro. Quem acabou de trabalhar no Google. E... Então, não acho que essa galera vai ficar desempregada, não. Honestamente. Sinceramente mesmo. O André levantou a mão. Diz aí, André. É interessante você ter citado isso, porque aqui no Brasil também está rolando várias demissões, assim, né? E tem RH fazendo approach em conhecidos meus que trabalham em grandes empresas aí, fintechs e tal, falando assim: ó, eu tô sabendo que a fintech X
fez corte ou vai fazer corte. Então, você não está disposto a participar do nosso processo, né? Então, assim, os próprios RHs, eles estão fazendo approach nessas pessoas. É claro que você ter o selo do Google lá no seu currículo, né? Cara, todo mundo quer um ex-Googler, né? Todo mundo quer isso, né? Então, assim, eu acho que essa galera não fica desempregada. Eu acho que quem mais vai sofrer para esse ano de 2023, por exemplo, empresa que vende curso, principalmente bootcamp de programação, para formar programador júnior em um ano, esse tipo de coisa. E as pessoas que saem desses cursos, eu acho que elas também vão ter um pouco de dificuldade no mercado, porque as empresas agora elas não vão contratar por quantidade, elas vão querer qualidade, né? E fatalmente vão exigir experiência de um candidato assim, sabe? E aí pode ser que essa pessoa, às vezes, fique no meio do caminho em detrimento de uma outra que é mais sênior, por exemplo. Claro que sempre tem empresas como consultorias que brigam pelo preço. Então, ela às vezes vai preferir contratar 2 pessoas pelo preço de uma, mas é mais headcount, ela coloca lá dentro do cliente, ela fatura mais, né, por cabeça, né. Então, assim, essa é a minha visão que eu tenho aí para esse ano. André, eu queria aproveitar aí o que você disse, como eu sempre aproveito. Mas você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que foi a questão de o mercado talvez complique um pouco mais para os júniors, certo? Eu queria explorar um pouquinho mais esse ponto, e aí eu vou começar com uma contradição, tá? E colocar um ponto de vista diferente. Eu acredito que sim, que você tem 100% de razão para empresas, por exemplo, de consultoria ou terceirização de mão de obra. Porque a terceirizadora, ela não pode colocar um cara, alocar um recurso, eu digo cara, tá? Porque é força de expressão, mas moça, a pessoa, o trabalhador, o empregado. Não vai alocar um empregado em um cliente para ele aprender lá no cliente a fazer o próprio trabalho. Eu acho que está intrínseco ao trabalho de consultor, por exemplo. Mas já quando você trabalha para a empresa e desenvolve produtos para a empresa, eu acredito que talvez sempre tenha que existir. Eu sou da geração que aprendeu que precisa ter júnior, pleno e sênior. E tem que ter estagiário. Tem que ter todos os níveis, em todos os momentos. Tem trabalho, sempre vai ter um trabalho para quem está aprendendo que o cara muito experiente não quer fazer, certo? E aí eu queria jogar o meu ponto de volta para você e ouvir de volta de você o que você acha. Eu concordo com você, só que aí eu acho que entra uma outra nuance, né? Por exemplo, você tem um sênior lá trabalhando numa empresa de produto, eu tô chutando aqui, tá? O cara ganha, sei lá, 20 mil reais por mês, ok. A empresa tem que demitir e tal. Às vezes o critério usado vai ser, poxa, eu já tenho, sei lá, 3 sênior ganhando 20 conto. Eu vou demitir um, né? E vou contratar 2 júnior pagando 5 pau para cada um, 7 pau para cada um e tal. Então eu tô economizando, né? Porque tudo, no final das contas, é tudo uma questão de número, né? De aumentar lucro, né, receita e tal, e baixar a despesa, né? Empresa existe para isso. Então, assim, a gente, igual você falou antes, a gente não sabe os critérios que estão sendo usados nessas demissões. É performance, é salário alto, tem N critérios. O que eu estou vendo, né? Eu meio que eu tô nesse processo aí também de mudança de oportunidade, né? Eu trabalho como contractor para empresa de fora, o meu contrato vai acabar em março agora, ele não vai ser renovado, justamente por questões de eu ser um dos engenheiros mais bem pagos lá, o CTO me explicou, e questão de diminuição de custo, etc. Né? Por outro lado, essa mesma empresa para quem eu presto serviço, eles contrataram, eu até brinquei, né? Dinheiro para contratar índio não tem, mas para cacique tem. Eles contrataram um head de growth e um head de operations, não sei das quantas, né? Então, assim, vai da questão da estratégia da empresa para aquele ano, né? A empresa julgou que esse ano ela vai parar de contratar cara técnico, isso já foi falado, ela vai fazer o que tem que fazer com esse time técnico que tem, e o resto ela vai focar em questão estratégica, para rearrumar as coisas, para tentar diminuir custos e tal, né? Mas todos os clientes, todas as empresas que eu venho entrevistando e tal, elas estão com o mesmo ponto, diminuição de custos. Seja se vai diminuir o custo, demitindo os sêniores que ganham mais, ou cortando o custo de cloud, ou cortando o custo de projetos que, estava em vias de fazer em 2020, eles não vão mais fazer e tal. Elas vão ter que cortar o custo de alguma forma, né? Mas concordo com você, trabalho não vai faltar, sempre vai ter um trabalho. Agora, será que essa pessoa que estava ganhando 20 mil e tinha um estilo de vida, né, de 20 mil e tal, será que ela vai aceitar um trabalho de 8?
um trabalho de 7, um trabalho de 10, em primeiro momento até vai aceitar para pagar as contas básicas, mas depois quando surgir uma nova oportunidade para ganhar mais, ela vai querer fazer isso também, né? É assim que eu estou vendo, assim, mais ou menos, como que o mercado está se mexendo, né? A bolha que eu convivo tem muita gente assim. Às vezes as pessoas sofreram layoffs, elas falam assim, cara, eu vou pegar a primeira coisa que aparecer, seja PJ, seja CLT, seja um freelance para fora, qualquer coisa, mas surgindo uma coisa boa, eu dou o jump e vou para essa coisa boa, né? É primeiro aquele instinto de sobrevivência que bate, sabe? Boto fé. Mas, ó, eu acho que acabou que... Com isso que você falou agora por último, eu acredito que teve até vamos dizer assim, uma pequena divergência, porque inicialmente a sua percepção inicial era que o mercado ficasse ainda pior para júniors e fosse mais fácil para os seniors. Mas agora tem uma percepção um pouco diferente, que na verdade, por um fator econômico, talvez seja o efeito inverso. Os seniors estejam sendo mais afetados porque eles têm os salários mais altos e as empresas estão contratando mais júniors porque eles custam menos. Mas no final das contas, eu acho que uma conclusão que a gente pode chegar é, primeira de todas, ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai ser no final do ano, porque a gente só vai saber quando chegarmos no final do ano. E outra coisa é, cara, ainda tem vaga para todo mundo e não precisa desesperar. Dá pra continuar remando e uma hora uma oportunidade aparece de onde a gente menos espera. Porque a gente não sabe, cada empresa tem uma estratégia diferente. Brunão, você levantou a mão? Quem está no meio de um processo seletivo, Boa. como é que vocês acham que isso pode afetar essa pessoa? Cara, eu sei mais ou menos como que tá sendo aqui em algumas big techs daqui, sacou? Os caras tem o que eles chamam de hiring freeze, né? Que é a diminuição da contratação. Então os caras estão levando muito na manha. Tá todo mundo assustado, certo? Porque o que tem rolado? Às vezes você tá no meio do processo, você tá para ser contratado, você pede demissão do seu emprego e os caras te omitem uma job offer, você aceita, assina e eles não te trazem. Entendeu? Tem acontecido isso. Eles rescindem a job offer, né? Eles rescindem a job offer. E aí isso abre um litígio. Meu Deus, aí é pro peão tá doido. Como é que é? Aí é pra deixar o cabo doido. Moleque, cara, teve caso sinistro de gente que... Teve um que eu achei que foi o mais tenso. Nossa, se eu tivesse na pele dessa família, eu tava ferrado. Eu não sei o que eu ia fazer. A pessoa tava no dia da mudança, escuta isso. No dia da mudança, a empresa ia... Foi na época do Facebook, na Meta, né? A Meta fez a mudança, pagou a mudança, levou a empresa de mudança. Os caras estavam empacotando, colocando coisas já dentro do caminhão. As malas na mão para entrar no avião, recebeu um e-mail falando que tinha sido rescindido, velho. Imagina. Então em casos extremos como esse, tá tendo muita cautela, Bruno. Sendo mais objetivo a sua pergunta. E excesso de cautela gera atrasos inesperados, entendeu? Então, tá num limbo, diria assim, tá num limbo. Eu até tenho conversado com um recrutador, brother meu aqui no Google, e ele tá falando assim, cara, porque o recrutador ele precisa te colocar no time, no final das contas, entendeu? Só que os gerentes de contratação e tudo, eles agora estão meio apavorados, porque o que eles estão fazendo mesmo é tendo que apagar esses incêndios de gente que está sendo afetada no time deles e tudo. Então, tá tudo muito assim. Então, ninguém sabe. Mas talvez você não precise refazer o processo todo. Eles vão atrasar. Mas em algum momento eles continuam dali pra frente, entendeu? Não vai ser cancelado. Quando você fala cautela, é cautela por parte das techs na hora de contratar, é isso? Porque Entendi. quando se começa o processo de contratação mesmo, você recebeu a job offer e agora você vai ser contratado, certo? Ainda leva um tempo. E aí custa uma grana violenta. Então, por exemplo, no caso do Google, eles vão te dar 25, 30 mil dólares de bônus, tipo assim, pra você entrar. Aí depois eles vão te dar, vai custar para eles entre 30 e 40 mil dólares para eles trazerem essa mudança toda do Brasil num container de navio. Vai trazer o seu carro do Brasil, vai reemplacar o seu carro aqui se você quiser.
vai rescindir o seu contrato de aluguel aí no Brasil, vai te ajudar o primeiro mês de contrato de aluguel aqui na Califórnia e vai, cara, vai custar uma fortuna para a empresa, tipo $100.000 para te trazer, certo? E aí, se o seu nome, por alguma razão, qualquer que seja, sei lá o que, for cortado, todo esse investimento vai por água abaixo, entendeu? E aconteceu o caso, assim. Então, quando eu digo cautela, eu digo um pouco mais de certeza de que essa contratação vai ser efetivada e que o cara vai... Cara, de novo, desculpa, eu tô tentando não falar cara. E que o contratado vai, de fato, começar a trabalhar e vai ter algum tipo de estabilidade, entendeu? O Davidson levantou a mão. Era para saber se a pergunta do Brunão era geral ou era mais assim para o Demetrio, que já trabalha na FANG ou não. Tá mudo. Nível de Big Tech. Vocês estão me tá. ouvindo? Tô vendo. Seria Tô mais a ouvindo. nível de Big Tech. De empresas menores, eu tenho até uma noção aqui mais ou menos na área que eu tô, que é realmente o que mais me afeta. Por exemplo, a empresa que eu tô tá contratando pra caramba. A demanda aqui tá imensa. Não afetou em nada. Nada. Eu acho que vai de caso a caso. Eu estava participando de um processo que tinha sido bem sucedido, não é funk, mas é uma empresa tamanho considerável, crescimento considerável aqui. E aí, em dezembro, eu recebi o e-mail e a recrutadora me chamou no WhatsApp, assim, ela não tinha me chamado no WhatsApp ainda, me chamou no WhatsApp e falou, olha, eu vim te dar o feedback, você passou para a última etapa, porém, todos os processos foram congelados e aí, virando o ano, a gente vai ver se vai retomar ou não, e se a gente vai retomar os processos. E aí ficou meio assim, será ou não, mas ela já tinha me dado feedback que eu tinha passado, mas para uma empresa aqui, nem é no exterior não, aqui dentro mesmo do Brasil. Então, tipo assim, tem uma certa bandeira amarela levantada, mas as empresas que estão crescendo, elas não vão deixar de contratar, não, elas estão indo. E algumas outras estão mais com cautela, acredito eu, que talvez tenha capital estrangeiro envolvido, quem está financiando e tal, aí realmente precisa de ter uma cautela. Boa. Filipão? Cara, assim, a minha visão, dar os 10 centavos de contribuição também, colocar um pouco da minha opinião, é que, cara, eu acho que a gente está muito no... cada caso é um caso, sabe? Acho que cada empresa hoje vai se portar da melhor forma para ela, né? Aí o que o André falou, né? A empresa está aqui para lucrar, para fazer dinheiro de alguma forma, e acho que é muito difícil hoje a gente generalizar, né? Tipo, eu acho que rolou um efeito de mercado que muitas empresas seguiram mais ou menos a mesma ideia, só que como cada uma vai reagir a isso, eu acho que é muito particular de cada empresa, literalmente. Então, tipo, a Google pode fazer uma coisa e, sei lá, a Amazon pode fazer outra coisa completamente diferente. Então, Ah, não quer dizer que as Big Techs estão tendo um comportamento específico, porque cada uma sabe o calo que aperta. Aí, só terminar aqui rapidão, tem um ponto que é o... Caraca, esqueci, velho. Meu Deus. acontece comigo também. Eu te deixei nervoso? Nossa, velho, fala aí, eu vou lembrar. Tá, então quando você lembra... Olha uma coisa interessante que você falou durante a pandemia, tá? Se vocês se lembram de 2 anos atrás, teve um efeito tão contrário do que está acontecendo hoje, que as empresas menores, elas reclamavam do tipo, eu tô querendo contratar, mas eu não consigo, porque a Big Tech lá tá contratando todo mundo, não tá sobrando para mim. Então, como é que eu vou competir se eu tenho, sei lá, 50 vagas abertas aqui, mas aí tem lá a Amazon, Google, Facebook, com elas juntas com 50 mil vagas abertas, pagando o dobro que eu pago. Então, aconteceu que muitas das empresas menores, elas ficaram com essa lacuna de mão de obra e agora talvez seja a oportunidade de tirar daqui e botar para lá, entendeu? Trocar de um lado pro outro. Mas aí, você lembrou? Lembrei. Que é um ponto, velho, que eu fiquei me perguntando essa semana, que acho que foi hoje ou foi ontem, lá saiu também que o Spotify também demitiu 6%. Foi. Aí a pergunta até uma pergunta aqui pro grupo. Será que algumas, eu não sei quantas ou quais, será que algumas dessas empresas, não simplesmente elas falam assim, os caras, pensa lá os CEOs conversando lá e tal, a galera do C-Level, cara, vamos aproveitar que tá todo mundo fazendo essa demissão em massa que chamaram de layoff, velho, a gente precisa cortar gasto, como
as empresas, o problema de um C-level é basicamente isso, gerar mais receita. Cara, isso é um problema diário. Cara, a gente precisa fazer isso. Será que a gente não... Vamos escolher aqui alguns pontos, alguns times, talvez alguns produtos que não sejam tão estratégicos assim. Vamos aproveitar e entrar nessa onda aí, que o nosso nome não vai ficar tão manchado se a gente fizesse isso, tipo, solitário, no meio do nada. Ah, Spotify demite 6% do nada. Se os caras entram meio que nessa onda de layoff, fica como sendo só mais uma crise na área de tecnologia, todas as empresas fazendo isso, e os caras entraram nesse barco, sabe? E nem tem problema financeiro, supondo, tá? Talvez seja até uma teoria da conspiração. E aí, enfim, uma dúvida, será que existiu isso? Será que alguma empresa meio que pegou esse bonde andando e surfou essa ondinha aí também, sabe? Eu acho que faz sentido, porque demissões, de alguma forma, eu não entendo bem do mercado financeiro, mas demissões igual aumento do valor das ações. Isso é uma prática de mercado. A gente sabe que toda vez que uma empresa demite X% da sua mão de obra, a ação dela aumenta alguns por cento no dia seguinte. Isso, mas enfim, cara, eu não tô nesse nível, eu não sou C-level para conseguir ter algum tipo de explicação desse tipo. Mas, cara, muito boa sua colocação. O André tinha levantado a mão? Eu acho que tem um pouco disso que o Tech Job no exterior, eu não sei, eu esqueci o nome, Felipe, que o Felipe falou. Desculpa, Felipe. Eu acho que acontece isso, Felipe, mas também entra isso que o Demetrio falou, cara. Nós estamos no mercado. Todas essas empresas aí, a maioria, cara, fez IPO, a ação na pandemia bateu lá no teto, são públicos. Então, o chefe lá não é o Sundar Pichai lá do Google. O Sundar tem N fundos que são chefe dele. Você viu a carta que eu compartilhei no grupo ontem? O gestor falava assim, olha, vocês demitiram, sei lá, 12 mil pessoas, a gente acha que o headcount do Google tem que ser 150 mil. Então ainda tem mais 50 e tantas mil para vocês demitirem aí. Tem mais 30 mil e tal, entendeu? Para eles, assim, são números, as pessoas são números, né? Eu acho que sendo pragmático, é isso. O cara fala assim, ó, beleza, a média de salário do Google, tem até uma reportagem que fala sobre essa carta, que falou que a média estava dando uns 300 e tantos, 400 mil dólares, alguma coisa assim. Né? Ele falou assim, beleza, a média de salário é essa, 9 fora, não sei o que, X, vai o 2 e tal, ok, tem que demitir mais 50 mil pessoas para poder o valuation da ação voltar ao que era em tempos de pandemia ou pré-pandemia, sabe esse tipo de coisa? Eu acho que tem muito isso, é questão de número mesmo. Aí nessa hora, quem olha número não fica olhando, não tem empatia, não tem compaixão de quem vai perder o emprego, não. Sendo pragmático, apesar de não entender o que você disse, assim, eu entendo as palavras, mas não entendo como o mercado funciona, mas eu acredito nessa linha de raciocínio, assim. Davidson baixou a mão. Galera, a gente tem mais alguns... Não, desculpa. Eu, sem querer, desliguei o telefone, ou o microfone. A última eu prometo. Aqui no grupo, a gente tem pessoas com vários níveis. Gente que está entrando agora, gente que entrou e está lá na frente, gente que entrou e está lá atrás, gente que já está no grupo e está lá atrás também. Tem gente que já trabalha em FANG, tem gente que está buscando isso, já fez esse processo. Mas, na boa, independente do que acontecer do mercado, só segue o plano, cara. Siga estudando e tudo mais, porque, no meu caso, por exemplo, eu não estou competindo com nenhuma dessas pessoas, eu estou competindo comigo mesmo, por enquanto. Tem vaga que eu vou lá e aplico e eu sou reprovado e ninguém foi contratado. Então, eu estava competindo só comigo. Eu não tinha concorrente naquela vaga e perdi. Então, a maior parte de nós aqui está competindo só consigo mesmo. Então, só segue o plano e o mercado vai variar. A hora vai estar melhor, a hora vai estar pior. Esses dias mesmo conversei com um cara que foi para Portugal porque deu tudo errado para ele no caminho que ele estava fazendo para o Canadá e aí mudaram de última hora. Ele foi para Portugal e jogou tudo por terra e falou assim, cara, agora eu também nem animo mais, mas não, cara, continua no plano que o mercado vai virando, toda hora vira. Uma hora você pega uma onda boa, boto fé. Cara, a lágrima veio aqui no canto do olho, Davidson, obrigado aí pelas suas palavras, mano, é isso mesmo. Eu queria aproveitar esses últimos minutos, primeiro para dizer que eu vim com um macete de algoritmo e estrutura de dados bem legal pra gente discutir hoje, mas acabou que a gente... deu mais espaço para essa discussão, que foi bem legal. Mas aí semana que vem eu vou trazer um macete mesmo, uma coisa que você meio que decora para te ajudar
em problemas de algoritmo mistura de dados de entrevista técnica. Eu acho que vai ajudar pra caramba. Obrigado demais pelo papo. Eu só queria aproveitar esses últimos minutos para ouvir, às vezes, alguém que não teve a oportunidade de participar aqui do nosso papo. Então, na ordem do que está aparecendo aqui na minha tela, se não puder falar, não tem problema, tá? Mas, Samantha Regina, se você tiver algum comentário, alguma coisa, o que você achou? O que você pensa? Eu vi que você se desmutou, mas a gente ainda não te escuta. Se não puder falar também, não tem problema. Ó, talvez ela esteja com alguma dificuldade técnica por lá. Então, Samantha, quando você resolver, você pode interromper, tá bom? Ó, desculpa o microfone, está com problema. Tá bom. Fábio Lindenberg. Tá podendo falar, cara? Se não puder também, não tem problema. Mas, ó, já vou chamar o próximo aqui, Carolina Tardim. E aí, Carol? O microfone aqui puxado. Pelo menos aqui, né? Não, assim, o ponto que vocês falaram, concordo com quase todos. Tem várias vantagens de uma pessoa, mesmo que esteja, né, entre os piores da Google, ainda ser melhor do que muita gente está tentando. Tem o fato de quem está tentando também está estudando e está pronto para isso. A gente está nessa área, não vejo ninguém que queira mudar, né? Então, acho que é estudar e realmente uma hora uma vaga vai aparecer para você. Não vejo a tecnologia como um outro setor que vai acabar, mesmo com essa ideia aí de chat e tal. Então, vejo, mesmo com crise, uma área que vai continuar crescendo. E é isso. Legal. Mas é isso, não tá te desanimando não, então. Não. Inclusive, eu tô lendo seu livro, tô no quarto capítulo, mais ou menos. Tô dormindo meia hora menos, mas tá valendo a pena. E comecei um curso também aí pra área de Data Warehouse, então tô bem animada esse começo de ano. Você que tá vendo o livro, você viu que foi rala, né? Foi rala pra caramba. Foi. Não, eu comecei, porque assim, quando eu vi a entrevista lá do rapaz da Google, né, falei, pô, ele já tá lá, não que isso desmereça, né, mas a pessoa já tá lá, mas ver alguém que tá mais perto da nossa realidade, tipo, no Brasil, é melhor. Legal. Não sabia do seu problema de vista, que bom que deu tudo certo. Legal. E lendo mais do livro eu volto a falar. Massa. Florian, cara, você é o próximo aqui da listinha. Oi, tá me vendo, Demetrio? Opa. Sim. Desculpa, Florian, a Samantha conseguiu resolver o problema do microfone Não. dela? A gente volta pra Isso, você. desculpa. Ok. Então, pessoal, eu gostei bastante da reunião de hoje, principalmente para mim, que sou uma iniciante, que sou uma júnior, bom, ainda estou caminhando para ser júnior, né? Não cheguei lá ainda. Legal. Eu achei que foi muito bacana essa conversa de hoje, que deu uma esperança, sabe? Porque eu já estava com taquicardia. Falei, gente, agora que eu resolvi entrar na área, o negócio está indo de mal a pior. Mas foi muito bom, deu uma nova renovada na esperança, assim, achei muito bacana ouvir isso de vocês, principalmente de quem já está na área. E, inclusive, que de novo, eu não lembro o nome dele, porque tá Tech Job no exterior de novo. Felipe, isso. O que o Felipe falou, o meu marido, que trabalha já na área de TI, ele tá aí também já com a gente. Ele até comentou isso, que ele acha que estavam fazendo justamente isso, sabe? Entrando no barco, assim, para aproveitar e já dar uma limpada na lista de funcionários. E foi bacana, eu gostei bastante. Estou aproveitando muito essas reuniões aí de terça-feira. Obrigadão. Que legal, obrigado, Samantha, pelas suas palavras. Florian, diz aí, cara. Estava dizendo dois pontos. O primeiro é que eu não assisti ao encontro da semana passada e o início do papo hoje me deu vontade de assistir. Então eu acho que eu vou ver o replay, né? Que tá Legal, no YouTube, tá no YouTube. eu acho. Legal. E o segundo ponto é realmente muitas demissões, muitos processos seletivos sendo congelados. Mas acredito que mesmo que a gente tem uma baixa, né, no número de vagas disponíveis nas Big Tech, uma hora a situação vai normalizar, né? Então, manter o foco, ficar estudando e uma hora a hora chega, né? Uma hora a sua vez chega. E, cara, imagina só quando a situação for se normalizando e aí você vai começar a estudar. Eu acho que o canal é aproveitar um pouco que o negócio tá meio caótico e sair na frente.
Bota fé. E obrigado aí, cara, pelas suas palavras. John, eu vou pular o Bruno porque, Bruno, pô, tu participou, cara. Só pra gente dar chance de quem não participou, tá bom? Então, John, se você puder falar, cara, manifestar aí a sua opinião. Se não, não tem problema. O próximo aqui pra mim é o Davi Sena. Se o Davi Sena também não puder falar, não tem problema. O próximo da lista aqui pra mim. Aí, ó, o Davi, conversa bem produtiva, valeu, cara. Anderson Alves, e aí, Anderson? Tá podendo falar, cara? Mic zoado sempre. Tô sim. Diz aí. Boa. A conversa de hoje foi muito boa, cara, porque realmente, igual as meninas falaram, né? Às vezes a gente tá numa rotina, né, de trabalho, de estudo, e muitas informações vindo à tona, né, com relação aos layoffs e tal. E é muito bom entender de vocês, né, que você, por exemplo, que está na Big Tech, né, e outras pessoas que estão estudando, estão gastando tempo para poder alcançar, né, um objetivo. E com tantas informações, né, a gente às vezes fica meio sem apavorado. saber, Meio apavorado, desnorteado. realmente. E essa conversa, e esse grupo aqui, cara, é um dos melhores grupos que eu vejo que a galera se ajuda mesmo, compartilha ideias, né? E é muito bom. Como E assim um dos melhores, até pô? Esse grupo é o melhor, pô. é o melhor. Eu até saí dos outros para poder dar prioridade. Mas por exemplo, até compartilhei com você, né, que eu estou participando Na verdade, eu não estou participando ainda, mas eu apliquei para um processo seletivo de staff, eu acho que é staff engineer na Spotify. E realmente eu soube que eles estão demitindo também. Então, é engraçado, né? Isso é a Mas também estão contratando. Exatamente. Então é isso, cara. Eu acho que realmente é bem válido esse tipo de conversa, né? Para a galera estar alinhada e animada também, não desanimar. Legal. Gente, eu sei que a gente passou um pouquinho do tempo, mas ó, tem 4 pessoas na minha lista. Se vocês puderem segurar mais 5 minutinhos, rapidinho. Eu vou falar o nome de vocês. São o Igor, o Rafael, o Ian e o Kelvin. Algum de vocês tá com o microfone funcionando e pode falar? Senão também não tem problema. Ó, o Ian abriu o microfone. Opa. Não, é só a primeira vez que eu participo aqui das reuniões dos encontros. Valeu. É curioso porque eu não tenho uma intenção de trabalhar no exterior, mas eu curto as discussões de carreira, curto as discussões por exemplo, as dicas que você vai trazer sobre algoritmos, questões de evolução pessoal também. Eu gosto muito de ouvir também as histórias. Eu acho que isso, de qualquer forma, a gente aprende junto com quem está aqui. E, lógico, eu tenho uma curiosidade para trabalhar em projetos estrangeiros, mas no Brasil, de forma remota. Então, eu não tenho um plano de ir para o exterior, mas talvez num contrato futuro trabalhar com os gringos aqui. Legal, cara. Então, eu quero tentar criar a frequência de estar por aqui às terças-feiras e, se de alguma forma, também contribuir com as discussões com o grupo. Semana que vem a gente vai tentar lembrar e você, se a gente esquecer, você, por favor, levanta a mão, para você se apresentar com mais tempo, tá bom? Obrigadão aí pelas obrigado. palavras. Rafael, Igor e Kelvin, se puderem falar. Ó, Rafael. Pode falar, Kelvin, eu falo depois. Não, só agradecer por hoje. Peguei na metade, mas só agradecer o papo. Bacana. Pô, valeu, Kelvin. A gente se fala semana que vem, então. Um homem de poucas palavras. Diz aí, Rafael. Eu sei que hoje o assunto foi diferente, né, do que a gente costuma tratar aqui, mas acho que foi legal pra caramba. Porque apesar da gente realmente não saber o que está acontecendo, né, mas a gente cria teorias, a gente consegue um fortalecer o outro e tentar entender, né, um pouco o que está acontecendo, né.
legal demais. Mas do meu lado, por enquanto não tem nada que reclamar, tá indo tudo bem, seguindo o plano aí, seguindo, como diz o David, estamos aí, firme e forte, seguindo o planejamento. Pô, valeu, Rafael. Obrigado aí por compartilhar com a gente. Desculpa estar tão corrido. Gente, a gente passou um pouquinho, 5 minutos do tempo. Eu queria honrar aí o tempo que a gente estabeleceu para essa call. E a gente se fala semana que vem, tá bom? Obrigadão, gente. Um abraço. Valeu, galera. Tchau. Valeu, galera.